respeito, irmã, do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca, ontem a gente estava vendo sobre doença, né, que pode dar infarto no miocárdio, que é pessoas com comportamento tipo A. E aqui ele está colocando as características. Eu cheguei a ler, mas eu não expliquei sobre essa parte aqui, né? Então, características do comportamento tipo A de personalidade. Primeiro, tendência a procurar atingir metas não bem definidas ou muito altas, acentuada impulsão para competir, desejo contínuo de ser reconhecido e de progredir, envolvimento em múltiplas funções, impossibilidade prática, falta de tempo para terminar alguns empreendimentos, preocupação física e mental, incapacidade de relaxamento satisfatório, mesmo em épocas de folga, insatisfação crônica com as realizações. Grau de ambição está sempre acima do que obtém. Movimentos rápidos do corpo, tensão facial, entonação emotiva e explosiva na conversação normal, mãos e dentes quase sempre apertados. Aí eu não morri ainda, mas tudo isso daqui eu já tive e ainda tenho. Mas são algumas características que já dão aquele sinal de alerta que a gente pode vir a ter um problema no miocárdio, né? Um infarto no miocárdio. No último exame que eu fiz médico, constou que eu tenho propensão a esse tipo de infarto. E aí vem o Deluca e mostra pra gente, através dessa pesquisa aqui, que foi um artigo publicado no site do UOL, Psicossomática, Cardiologia. Então, é uma equipe médica que trouxe essa receita aqui, né? Se você começar a ter esses tipos de sintomas, é forte a tendência para que haja aí um infarto, né? Então, a pessoa que quer metas que estão muito longe de ser alcançada, fica naquela ansiedade, né? E às vezes fica triste, frustrado porque não alcança, aquela impulsão para competir, porque eu preciso, porque eu tenho que entregar, eu tenho minha meta, e se eu não ganhar, dá aquela sensação de vazio, de impotência, né? Quantas vezes aqui eu não fiquei naquela, né? Eu preciso fazer o aluno aprender, então a minha meta é essa, mas depende do aluno, depende das circunstâncias que ele vive. Não, mas eu tenho que fazer ele aprender. Não, eu tenho 30 alunos, eu tenho que aprovar os 30. Para aprovar os 30, eu tenho que fazer os 30, aprender a ler e escrever. Então, são exemplos assim, né? O professor, ele tá nessa linha aqui, porque nós vivemos na competitividade, nós vivemos com metas que às vezes a gente não sabe se vai alcançar ou não, e metas grandes, porque diz a respeito de vida de pessoas, né? Esse desejo contínuo de ser reconhecido e de progredir. Não é nem sempre pela vaidade, às vezes não é isso. Tem pessoas que são impulsivas na vaidade, mas às vezes não é isso, é uma questão de superação, de você querer ser melhor hoje do que foi no passado, né? O envolvimento em múltiplas funções, então, professora, mãe, dona de casa, filha, amiga, mulher, você vai adquirindo tantas obrigações que chega no final você fica sobrecarregado. Impossibilidade prática, falta de tempo para terminar alguns empreendimentos. Então termina o dia e você não terminou de fazer tudo aquilo que você gostaria. Tem pessoas que realmente vivem nessa chamada correria. Preocupação física e mental. Então, muitas das vezes você está sentado querendo assistir um filme, mas a sua cabeça não acompanha o filme porque fica ali pensando em coisas que você precisa realizar, em dívidas, em pagamento, em situações que ainda são inseguras. Então, isso vai dando aquela preocupação física que você não consegue dormir, que dá insônia, e a mental, que é aquele cansaço, aquela estafa, que você não precisa, às vezes, nem fazer nada, que você já está cansado, você já acorda cansado. A incapacidade de relaxamento satisfatório, né? Mesmo na época de folga, você está de folga, mas a sua cabeça não está. Você está lá pensando no seu serviço, pensando em alguma coisa que está ali tirando você do seu eixo. Pessoas assim, elas não se desligam, na verdade. Elas estão o tempo todo antenadas com o problema da família, com o problema do trabalho. Pessoas assim, elas se envolvem, mesmo que elas não queiram, elas são chamadas aos problemas, né? Insatisfação crônica com as realizações. Então, tudo que faz, acha que fez pouco, que poderia ter feito mais,
que aquilo que fez não tá legal, né? Tem um carro, não gosta daquele carro. Ah, não, eu já tô pagando esse daqui porque eu já tô de olho em outro. Então, tá sempre com aquele vazio, né? Tentando suprir aquele vazio. É uma insatisfação que ela não consegue nem ela mesma entender por que que ela é assim. Grau de ambição está sempre acima do que obtém. Então, tem pessoas que estão sempre querendo aquilo que nem o seu dinheiro compra. Então, ela tem aquela coisa de sempre para mais, né? Pode estar ligado à vaidade, pode estar ligado ao egoísmo, ao orgulho, pode estar ligado a um desequilíbrio emocional, a uma carência. E ela tenta suprir isso sempre para mais. Às vezes está longe da possibilidade dela. Ela quer, volto a falar, né? A questão de um carro. Ela quer um carro, mas não tem condições de comprar. Então ela faz um monte de besteira para ter aquele carro. E aí, quando ela obtém, não era bem isso que eu queria, né? Podia ser diferente. Ou então, não tenho condições de pagar uma gasolina para ele. Então, fica endividado, às vezes não atinge o objetivo e quando atinge não tá legal com ele. Movimentos rápidos do corpo, então a pessoa é muito acelerada, né? Até mesmo para falar, vocês podem notar que às vezes eu tô acelerada. Às vezes eu fico aqui mexendo muito com a mão e eu falo muito com a mão, né? E quando eu tô mais calma, não, a minha mão fica mais sossegada, eu fico mais tranquila, eu me posiciono melhor, talvez. Mas quando eu tô mais tensa, quando eu tô mais, né, ansiosa, dá para perceber pelos movimentos do meu corpo. Então tem pessoas que é fácil de saber que ela tá ali a ponto de estourar, porque o corpo dela tá mostrando, né? A tensão facial, quando você tá preocupado, né, as rugas vão aparecendo, as rugas de preocupação, você não consegue, né, fingir que tá tudo bem. A pessoa, quando ela tá realmente tensa, ela mostra isso. A entonação emotiva e explosiva da conversação normal. Quando a pessoa está ansiosa, quando ela está depressiva, quando ela está desequilibrada emocionalmente, o tom de voz dela muda. E as pessoas percebem pelas ações do corpo, pela face dela, né, pela expressão facial, pela entonação da voz, que tem alguma coisa de errado com ela. Às vezes nem ela percebe. A pessoa está tão, né, ligada ao 220 ali que ela não percebe. Mas existe uma mudança comportamental muito grande de uma pessoa que está ansiosa, que está deprimida, que está desequilibrada emocionalmente. O desequilíbrio emocional é o que vai acarretar qualquer tipo de doença, como a gente leu ontem, desde um resfriado a uma febre até uma comorbidade que é incurável. Tudo vem do perispírito, tudo vem do seu emocional, do seu pensamento, que é o seu espírito que passa para o perispírito e o perispírito transborda no corpo. As mãos e dentes quase sempre apertados, então tem gente que vive, né, tão nervoso que ele se trava. Eu não posso falar, então ele mastiga o próprio dente dele, né? Fica tudo corroído, porque a pessoa tá tensa, né? Então, o nosso modo de agir, de falar, de ser no dia a dia, ele dá sinais de que tá tudo bem ou não tá. Mas às vezes na nossa correria a gente nem observa o nosso modo de ser, que é visível. E a gente não observa. O corpo dá sinais quando a coisa começa a descambar. Se a gente prestasse atenção, a gente cuidava a tempo. Mas nós somos descuidados. Muitas das vezes a gente cuida das outras pessoas, a gente cuida das situações, mas a gente não cuida de nós mesmos. Então, aqui ele coloca, interpretando as características referidas ao Dr. Balloni, o Dr. Balloni aponta um ponto central de ansiedade generalizada e de hostilidade, manifesta ou dissimulada na personalidade do infartado e que dão origem a aborrecimentos, irritação, rancor, impaciência, sentimentos que podem ser considerados os pontos centrais da personalidade tipo A. É claro que jamais se poderá desconsiderar outros fatores de risco do infarto, como predisposição genética, tabagismo, hipertensão arterial, elevação dos níveis de colesterol, o estresse cotidiano, a vida sedentária do homem moderno, a obesidade e diabetes. No entanto, o que vem chamando a atenção dos médicos é que muitos enfermos não apresentam esses fatores de risco e, nada obstante, foram atingidos pelo infarto. Então, tem a questão genética que pode causar um infarto? Tem, lógico que tem. Mas a questão genética muitas das vezes não causa. Ontem mesmo, conversando com um amigo, ele falou, eu fumo antes de você nascer, menina. E eu tenho uma saúde de ferro,
O meu pai, com 72 anos, ele não conseguiu. A válvula do coração dele não suportou. Fez 2 transplantes de válvula e foi o cigarro que causou danos. Mas era somado também a toda essa característica do tipo A, da personalidade tipo A. Meu pai também, muitas vezes ele era estourado, mas ele tentava se conter. A gente não sabe o que é pior, né? Se a pessoa estoura ou se a pessoa aguarda. De qualquer forma, tudo e qualquer estresse sobrecarrega o corpo. Né? Ele vem lá do pensamento, do coração, ele atinge o perispírito, volta a repetir, e depois ele vai para o corpo. E aí, se você já tem uma tendência para aquele tipo de doença, aí pronto. Aí ela desenvolve. É que nem a poliomielite. O médico, quando eu encontrei, né, um médico que sabia o que era, porque eu fiquei 3 anos e meio procurando, investigando, fazendo um monte de exame, passando uma série de especialistas, ninguém sabia o que era. Quando eu encontrei o médico que sabia o que era, ele olhou para minha cara e falou: você tem poliomielite. Eu falei para ele: peraí, doutor, eu fiz exame de ultrassom, eu fiz tomografia, eu fiz eletromiografia, eu fiz tudo que é exame e ninguém sabe o que eu tenho. O senhor olha para mim e fala que eu tenho poliomielite. Como que o senhor sabe que eu tenho isso se o senhor nem viu o exame, se o senhor nem olhou o exame, nem pediu o exame? Eu achei tão engraçado que ele é durão, né? Ele falou assim: bom, se você confiar em mim, a gente vai tratar. Se você não confiar em mim, você tem o direito até de pegar o dinheiro de volta da consulta, por mim, tudo bem. Olhei para a cara dele e falei: tá bom, doutor, já entendi o recado, é para confiar, eu vou confiar, vamos lá. E o que é essa doença? Eu vou ficar numa cadeira de roda, eu vou ficar doente, pior do que eu já tô? Como que vai ser? Ele falou: não, essa doença é degeneração. Ou seja, onde degenera não volta, é músculo que você perdeu. E perdeu bastante pelo que eu vi aqui. Então você vai tomar uma medicação, você vai ficar um pouquinho mais equilibrada para poder andar, porque eu estava desequilibrando, né, para andar. Ele falou: você vai equilibrar um pouquinho mais para andar, você vai ter um pouquinho mais de resistência, de força. Não vai degenerar tanto, porque a medicação que eu vou te dar, ela não vai sarar, mas ela vai retardar essa doença. Você vai fazer hidroginástica e vai ter vida normal. Mas assim, por que ele falou tudo isso? Uma, questão de conhecimento, meu médico é ótimo. Segundo, porque o meu corpo, os sinais que eu dei para ele já é os sintomas da doença que ele já conhecia. E os outros médicos não conheciam. Então, o meu corpo já estava dizendo: olha, você tem isso. Não precisava de máquina para dizer o que eu tinha. O meu médico, através dos sintomas que eu disse, ele falou: você tem tal coisa. Depois é lógico, ele pediu outros exames de sangue. É um exame simples que se faz, que é de sangue. E consta lá, baixa imunidade, né? Tem a questão dos glóbulos que, em vez de me proteger, eles estão combatendo os glóbulos bons. Então, é como se o meu corpo entendesse que o que é bom está me fazendo mal. Então, eles combatem. Então, eu vou perdendo, né, aquilo que é bom, porque eles estão brigando entre si. Mas isso é um exame de sangue que diz, mas a priori, né, o médico bateu o olho e falou: você tem tal coisa, né, os seus sintomas são esses. Então, o nosso corpo, ele grita, ele fala, né, eu tenho tal coisa, cuida de mim. Mas no dia a dia você não dá atenção. No dia a dia, não, depois eu vou no médico, não, depois eu faço exame, não, depois eu vou no dentista. Tem gente que fala: não, dentista eu vou a cada 2 anos. Para, né? Eu sempre ouvi em palestra, eu sempre vi meus dentistas falando: a saúde do nosso corpo começa pela boca. Então eu tenho que estar cuidando, né? O certo seria de 6 em 6 meses, mas pelo menos uma vez por ano. Vai lá, faz uma manutenção, uma limpeza, dá uma olhada como é que tá lá dentro, porque só escovar, você não vê. Eu não consigo ver meus dentes lá do fundo. Eu abro a boca lá no espelho e não consigo ver. Então, como é que eu posso imaginar se tem alguma coisa ou não para tratar? É o médico, é o dentista que vai ter que ver. Em falar em dentista, tem um tal de tio Paulo que tá na internet, né, bombando no Quai, no TikTok, vídeos curtos dele. Gente, eu amei aquele médico. Ele é especialista em crianças com probleminhas, né, de autismo, síndrome de Down. Ele é especialista nessa área, ele é pediatra. E a criançada com esses probleminhas, assim, têm mais dificuldade para tratar, né, para abrir a boca, para cuidar lá.
E esse tio Paulo, ele é um encanto. Ele encanta a molecada, faz a molecada abrir a boca, trata essa criançada e ganha carinho, e ganha abraço. Então, assim, a gente precisa, eu tô falando desse tio Paulo, né, fazendo a propaganda dele, porque eu amei os vídeos que eu vejo dele, assim, dá vontade de agarrar aquele tio Paulo, assim, num bom sentido, né, uma figura, uma pessoa muito humana, muito dedicada ao trabalho dele, pelo que eu vejo. E aí, a hora que, vendo, né, que nós temos problemas de saúde, que nós criamos problemas de saúde, geralmente a gente não cria esse vínculo com o médico. A gente não tem um médico como tinha antigamente, né? Eu lembro que meu avô falava que existia lá em Minas Gerais, lá, aquele médico da família. Ele ia nas casas para poder ver a família, examinava todo mundo, né? Mas assim, no toque. Não tinha exame de sangue, essas coisas, só quando era alguma coisa mais grave, né? Então, o médico de família é aquele que a gente acolhia, a gente queria perto, era alguém como se fosse um membro da família. E hoje a gente não tem essa liga com os médicos, né? E nem os médicos com a gente. Quando a gente encontra um médico tipo o tio Paulo, que é o dentista pediatra, eu fico encantada, porque é raro o médico hoje em dia ser aquele cara dedicado ao paciente, que tem a paciência, a tolerância com os defeitos do seu paciente, que quer realmente cuidar daquele ser humano. A maioria, eles estão sentados no consultório com aquele papelzinho aqui, se muito com a caneta, porque hoje tem uma impressora do lado do computador, ele olha para a tua cara, já sai ali, ele só aperta um botão, já sai ali um papel escrito com tudo aquilo que você tem que tomar. Ele nem te ouviu direito, ele só quer te dar um remédio e te despachar, né? Então é triste, a gente fala tanto, né, que pelo menos o livro Cura e Libertação vem falando sobre a questão da saúde. A gente trataria até melhor a nossa saúde se a gente tivesse esse vínculo com o médico, aquele médico de confiança, aquela pessoa que é querida, né? Eu tenho um médico que é ginecologista meu, que toda vez que eu vou visitar ele, eu levo um bombom, eu levo um bolo, eu levo alguma graça para ele, porque ele já está comigo, né? Rafael, meu filho, vai fazer 27 anos, ele já está comigo há uns 28, 29 anos, esse médico. Então, é um médico que, não é que eu falo assim, vai todo mundo lá nele, que ele é maravilhoso. Não, ele é bom para mim. Eu gosto dele, né? Então, tem esse reumatologista que apareceu, já tem, acho que 4 anos que ele está me tratando também, que é maravilhoso. Então, a gente vai pegando o gosto de ir no médico porque a gente faz amizade, a gente tem aquela liga com o médico, né? Quando a gente não tem, a última coisa que a gente quer ver é o médico. Isso também dificulta a nossa saúde. A saúde que nós temos, né, que é dada pelo SUS, é um absurdo de ruim. São médicos que também trabalham na área particular, mas que na área particular eles dão um pouco mais de atenção porque você está pagando a consulta ali na hora. O médico do SUS, como você paga em imposto, eu acho que ele pensa da seguinte forma: não está me pagando aqui, eu não estou recebendo na hora, não é o tanto que eu quero, então eu trato de qualquer forma. Então tá uma vergonha a nossa saúde. Saúde pública tá uma vergonha. Aí a gente vai vendo esses sintomas aqui, vou no médico nada, vou lá ficar pegando fila no SUS, eu vou lá ficar indo buscar um Covid para mim no hospital. Eu fiquei ruim o ano passado, tive infecção urinária. Toda sexta-feira eu estava indo para o Cruz Azul, que é o hospital da família da Polícia Militar. É um hospital de referência. Toda sexta-feira eu estava indo. Quando chegava lá, as meninas faziam meus exames, tudo, a infecção urinária. Eu falava, mas eu não vou ficar aqui não. Mas a senhora tem que ficar internada. Não vou ficar aqui não. E era um hospital de referência. Eu não vou ficar. Porque a gente não consegue confiar no hospital, a gente não consegue confiar na equipe médica. A gente vai porque já está no bico do corvo. Mas a gente não consegue ter liga com o hospital e médicos. E isso é muito ruim. Porque vai dando sinais no corpo, vai dando sinais que a gente precisa se tratar, mas a última coisa que a gente faz, procurar um hospital, procurar um médico. E é um erro nosso não procurar, mas a situação que é oferecida também não é das melhores. Planetinha de prova e expiação, né, gente? Fazer o quê? É o que tem para hoje. O que está aí é o que está sendo oferecido, é o que a gente tem. O que a gente pode fazer para mudar isso através de eleições,
né? Porque os governantes têm muito a ver com isso, através de uma postura mais ética, ao invés de chegar no hospital chutando, gritando, fazendo escândalo, chamando o jornal, porque agora virou uma festa isso, né? Tudo chama, tem um Celso Russomano aí, tem, sei lá, tem umas coisas assim que é para ficar filmando, aparecendo nos vídeos e tal. Em vez de fazer toda essa presepada, sabe, ter um pouco de postura mais ética, ser respeitoso também. Ah, se o outro não é respeitoso, você tem que ser. Você tem que mostrar que o caminho não é esse. Né? Quando eu perdi meu filho, eu tive médico dançando na minha frente. Vocês têm ideia do que é isso? Eu morrendo de dor, porque dá contração, né? Como se fosse nascer, dá aquelas contrações fortes, só que eu já tinha perdido o bebê. Continua dando contração porque é o útero, né, que tá limpando e tal. Bom, eu com dor física, com aquela dor moral de perder um bebê, e o médico que ia fazer a curetagem como enfermeira, um me levando pela cadeira de roda e o médico e a enfermeira na minha frente dançando, cantando e dançando, para ir até a sala de cirurgia. Naquele momento, eu fragilizada com dor, eu podia fazer o quê? Vou levantar da cadeira e vou bater nos dois? Então, a única coisa que eu fazia na hora, Senhor, alivia minha dor, Senhor, não deixa eu ver toda essa cena. Quando eu fui para a maca, né, na sala de cirurgia para fazer a curetagem, veio a anestesista, eu acho que ela era boliviana, ela falava meio enroladinho lá, eu não entendia direito o que ela falava. E eu falei para ela, moça, pelo amor de Deus, me dá uma anestesia geral. Eu não sei se é de costume de vocês ou não, diante dessa intervenção, mas eu preciso de uma cirurgia geral, eu preciso de uma anestesia geral. Eu não quero mais ver nada disso. Esse médico dançando, cantando, é que vai colocar a mão em mim, sem respeito nenhum por mim. Então, assim, nós passamos por algumas situações que o que resta pra gente no momento? Deus. Quando falta tudo, a única coisa que não pode faltar é fé. Porque senão você fica doido, né? Então, naquele momento ali, eu orava, eu pedia a Deus que não deixasse eu ver. A anestesista falou que ia dar uma anestesia geral mesmo, só acordei depois, acho que de umas 8 horas, 7 horas. Eles não falavam as horas para mim, mas eu tinha mais ou menos uma noção, né? Que eu fui internada fui para a sala de cirurgia à noite, e era de dia quando eu acordei. Então, assim, nós fomos maltratados pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, nós fomos maltratados no hospital, na recepção. Vai acontecer isso, e isso impede que a gente procure ajuda. A gente começa a ver os nossos sinais, a gente começa a ver que não tá indo bem, mas depois eu vou. E quando a gente vai, já é tarde demais. Aí é onde já pode ter dado um infarto, pode ter dado uma doença que não tem a cura. A poliomielite, ela tá no DNA. Ela podia ou não estourar. Para vocês terem uma ideia, na minha família inteira, antepassado nenhum teve poliomielite. Tava no DNA, mas ninguém teve. Eu e meu irmão nós tivemos. Estourou em nós dois. Por quê? Estresse, nervoso, ansiedade, depressão, tristeza, alegria, excesso, desequilíbrio. Então, no meu caso, estourou na época que meu pai e minha mãe estavam internados. Então, eu corria para um hospital, eu trabalhava, eu vinha para casa, eu tinha que dar amparo para o meu irmão estava com a minha mãe no hospital, dinheiro e faltando dinheiro, e não tem carro, depende de favor dos outros, alguém tem que te levar, alguém tem que te trazer. A doença começou a estourar. Aí eu não conseguia andar direito. Eu lembro que às vezes eu pegava o meu pai internado lá em Itaquera, era uma ladeira o hospital Santa Marcelina. Às vezes eu subia numa boa, chegava de ônibus tal, e subia a ladeira numa boa até o hospital. Na hora que eu voltava do hospital para descer para o ponto de ônibus, eu só faltava descer rolando. As pernas não tinham firmeza, eu andava tropeçando. Era um horror. O começo da doença foi um horror, porque eu não sabia o que era, dava cãibra direto. Então, assim, vai devagarinho, ela vai mostrando para você, olha, eu tô chegando, olha, vai acontecer, faz alguma coisa. E eu comecei a fazer exames, mas não adiantava. Então, mesmo quando você vai buscar ajuda, é difícil você encontrar uma boa equipe médica, bons exames que realmente vão fazer, mostrar, né, para a equipe médica aquilo que você tem, que geralmente são exames simples que eles mandam fazer.
não mandam fazer o mais específico logo de cara, começa a mandar fazer o simples para depois chegar nos mais complexos. Quando você tem condições de fazer, ótimo. Se você não tem, você fica, Deus dará. Meu irmão, ele foi pelo SUS fazer uma eletromiografia, demorou 1 ano e meio para sair pelo SUS uma eletromiografia. E ela custa em torno de R$ 220. Então, assim, para algumas pessoas 220 é muito, para outras 220 não é nada. Para ele, que não trabalhava na época, era muito. Então, ele teve que esperar. Ele ficou 2 anos, 1 ano e meio esperando uma eletromiografia. Então, essas coisas desanimam a gente a procurar ajuda. Eu entendo, mas a gente não pode relaxar. Porque realmente as doenças, elas são oportunistas. Elas surgem do nosso psicológico, do nosso emocional, mas elas afloram e aí depois fica mais difícil ser tratado. Então, o desânimo em vista de hospitais, de médico, né? Desses exames que mandam fazer, que a gente acha, não vai dar nada, depois vai ter que mandar fazer outro, eles ficam mandando a gente fazer de pouquinho em pouquinho, que esse desânimo não abata vocês, mas pelo contrário, que dê força, resignação para que vocês não desistam de buscar a cura, porque muitas das vezes não é nem a cura que nós vamos ter, mas pelo menos um paliativo para a gente ter uma vida mais saudável, uma vida plena, né? Nós estamos aqui para ter uma qualidade de vida, não, Deus não mandou ninguém vir aqui para ser cobaia da ciência e para ficar sofrendo. Nós não fomos criados para sofrer, mas a gente vai passar por estágios de sofrimento, isso a gente sabe. Mas quanto menos sofrimento, melhor. Mas cabe a cada um de nós buscar isso daí, né? Buscar o apoio médico, o apoio familiar é muito importante, né? O apoio psicológico, você ter força interior para superar as suas adversidades, diante das dificuldades, você acreditar que elas estão acontecendo realmente para ensinar algo. Tem gente, como a gente leu ontem, que pega um resfriado, que é para falar, opa, tá dando sinal, hein? Olha aí, é uma coisinha simples, mas tá te dando sinal que tem alguma coisa de errado. Então, equilibra o teu pensamento, muda a tua conduta. A gente tem os sinaizinhos de alerta, que são os sinaizinhos amarelo, né, do farol amarelo, e tem aqueles que já são vermelho. Eu falo, ó, você já passou todas, agora chega, agora para. E tem gente que tem que se afastar de trabalho, tem que ficar mais, né, fechadinho em casa, porque chegou num estágio que não tem mais, né, muito o que fazer. Dá para fazer, sempre há o que fazer, mas não muito mais o que fazer, porque já estourou. Aí é quando já vem uma cadeira de roda, é quando vem uma maca, é quando vem, né, bengala, muleta, aí já estourou. Ali dá pra gente continuar fazendo um paliativo, lógico que dá. Mas a doença já falou, tô aqui, já me instalei e agora é com você. Agora você vai ter que saber lidar comigo, que é o que aconteceu comigo, né? A poliomielite não tem jeito, então eu tenho que saber lidar com ela. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins. E para todos os dias, como diz a frase, Deus tá junto, porque não é mole, tá certo? Então, que a gente fique em alerta aí, todas as vezes que aparecer, né? Eu acho que são sintomas do mundo de hoje, né? Não são sintomas de antigamente, porque os povos mais velhos não morriam de infarto, né? Tinham vida longa de 80, 90 anos. E aqui tá falando do infarto, mas na verdade todas as doenças, elas começam dessa forma aqui. Então, antigamente, o povo que vivia na roça, vivia no campo, eles não tinham esse grau de dificuldade que nós enfrentamos na cidade. A gente quis tanto melhorar a vida que parece que a gente realmente complicou ela, né? Então, o chuveiro é elétrico, tem essa mordomia, mas em compensação você tem que passar fios na sua casa, você tem que fazer manutenção, você tem que pagar conta, né? Então, a gente dificultou para ter uma certa mordomia, uma qualidade melhor de vida, a gente acabou dificultando a nossa vida, né? O fogão, tudo é mais prático hoje, mas em compensação é mais dificultoso. Isso traz problemas para a gente. Que problemas não, que esses problemas a gente não tinha lá no passado. Se for olhar, não tinha.
né? Fogão a lenha. Qual é o problema do fogão a lenha? Você só tem que ter a lenha. O fogão hoje, qual é o problema que tem? Você tem que ficar limpando cada pecinha, você tem que ter o gás, você tem que ter o caninho do gás em ordem, manutenção, você tem, né? Então, assim, a gente foi complicando a nossa vida e complicando de uma forma que vai trazendo pra gente, vai desenvolvendo a nossa inteligência, em contrapartida vai também desenvolvendo estresse, porque exige manutenção, exige da gente cuidados, né? E o tempo nosso, às vezes, como foi falado no texto, às vezes o tempo termina às 24 horas e você fala, putz, parece que eu não fiz nada, né? Não deu tempo de fazer tudo o que eu queria. Então é bem por aí, que a gente não se entregue, né? Que a gente não... A mensagem vem dizer pra gente que é pra gente ficar alerta e a gente não se entregar a esse estresse do dia a dia de modo a prejudicar a nossa saúde. Nós não fomos feitos para isso. Então, tem que retomar algumas situações aí e melhorar.